aleluia. Minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível para o Senhor. Aleluia. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Vontade de pular, dá vontade
Graça e paz, igreja. Estamos nesse mesmo espírito de alegria, com muita alegria no coração. Vamos continuar louvando ao Senhor. E eu quero convidar vocês agora a fechar seus olhos, mas com muita alegria agradecer a Deus, porque estamos aqui e isso é uma grande vitória, amém? Senhor, meu Deus, queremos render graças mesmo a Ti, Senhor Jesus, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Deus. Pai, como acreditamos que o Senhor está conosco, então nada realmente vamos temer, nenhuma situação nos ameaça, Pai, porque cremos no Teu poder. E aquele que está contigo, Deus, não tem motivo para temer nada, Senhor Jesus. Então agora, como essa música declarou, Deus, enche mesmo esse lugar de alegria do Teu Espírito Santo, Deus. Que a gente possa Te sentir a cada música, a cada palavra, e que o nosso coração se encha do Teu amor e da Tua presença, Deus. Prepara mesmo nossos corações agora, Senhor, é o que eu Te peço, no nome de Jesus. Querido, sai do seu lugar, vai lá longeão da sua panelinha e dá um abraço no seu irmão. Pelo menos 7, queridos. Com bom e com suave, viver em comunhão. Aleluia. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos. Com meus irmãos. Com bom e com suave, viver em comunhão com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória. Tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora. A falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Muito bem, muito bem. E agora a gente vai conhecer quem? Os nossos aniversariantes da semana, né? Tinha até passado uma semana batida aí, numa semana para trás, né? Mas ficou para trás agora. Quem fez aniversário essa semana? Cadê os dedinhos para acusar aí, para mostrar? Alguém desse lado aqui fez aniversário? Eu sei que tem, pelo menos uma. Ah, tá na cantina, né, a Beth? Mais alguém? Aqui. Bom, a Lourdivânia estava dançando ali, gente, que pensa numa alegria. Quando chega, ó, eu acho que ela, se não fosse o dia dela, hoje ela ia mais que arrasar aqui na frente, porque estava saltitante ali. Porque tem uma pessoa muito querida, muito especial aqui hoje, né? Isso, o João Vitor, que está nos visitando de novo, né? Voltando para a casa dele. Seja bem-vindo, João Vitor. Opa! Vamos cantar então para eles, queridos? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado. Que a vida lhe seja eterno subir. Amém, amém. Quantas bênçãos, né? Então vamos, estenda as mãos para cá e vamos orar por eles, para que Deus conceda grande sorte de bênção sobre a vida deles. Senhor Jesus, quero Te agradecer, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a esses irmãos, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa mesmo dar a eles muitas vitórias, Deus. Mas o maior presente de todos, Deus, que não pode faltar,
é a Tua presença na vida deles, Pai, porque isso diz sim a todas as outras bênçãos que hão de vir, Deus. Pai, que o Senhor possa realmente derramar chuvas de bênção na vida deles, com saúde, com tudo que eles têm precisado, Pai. Toda a necessidade deles, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Então, que o Senhor realmente derrame suas bênçãos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, quero falar para vocês sobre o aprisco. Quem aqui está em um aprisco, por favor, fica de pé. Quem está em um aprisco, quem participa de um aprisco, fica de pé, por favor. Aí, ó, os outros apriscados e líderes aí, fica de olho nos sentados aí, pra gente, né, tá tentando encaminhar esses meninos e meninas. Amém? Podeis assentar, queridos. Olha só, para quem não sabem do que é um aprisco, apriscos são reuniões com grupos pequenos nas casas. É muito importante participar de um aprisco, querido, porque assim a gente conhece mais as pessoas, se enturma mais. Conheço pessoas assim que assim, nem se considerava da igreja até começar a participar de um aprisco. Começou a participar de um aprisco e realmente começou a se sentir da família Nova Aliança. Então que a gente comece mesmo a participar, se envolva, porque assim você vai se sentir mais enganjado, vai conseguir participar melhor do culto. E a gente vai conhecer mais as suas necessidades. Às vezes você está precisando de alguma coisa e a gente não sabe. Amém? Então, ó, procura tem sempre um perto da sua casa. Só procura lá no site, né? No site da igreja tem os endereços. Caso não conseguir acessar lá, que eu sou meio atrapalhado com essas coisas. Se tiver mais alguém atrapalhado assim também, então pode entrar em contato com qualquer um desses que levantaram, que a gente vai encaminhar. Amém? Todos os sábados, a gente tem o Sábado da Alegria. O Sábado da Alegria não é um lugar só para diversão, gente. Não, vou levar as crianças lá para se divertir e passar um tempo. Não é só para isso. Elas vão se divertir sim, mas vão aprender sobre a Palavra de Deus. Nesses tempos difíceis, de correria, nós temos dedicado muito pouco tempo para educar nossos filhos, que era nossa obrigação como pai e mãe. Mas se não está dando para evangelizar seu filho decentemente, sozinhos, traga seu filho para cá, que aqui com certeza ele vai receber um bom trabalho, um bom atendimento nesse sentido, para educar seu filho, mostrar a palavra de Deus para eles. Eles precisam disso, porque eu sei que é difícil a gente se dedicar assim, vamos ler a Bíblia e tal, precisa, mas só que ele aqui vai conhecer Jesus de um jeito alegre, divertido, que eles vão gostar, amém? Então se importe, traga. Do mesmo jeito que você se importa de levar ele para a escola e não deixar faltar de jeito nenhum, se importe em trazer aqui. Isso aqui também é muito importante. Não é uma tardezinha de diversão somente. É uma tarde de aprendizado do Senhor, amém? Então traga seus filhos a partir das 16 horas. A partir das 16 horas. Agora eu vou passar para o pastor, que ele tem mais uns recadinhos importantes. Nós temos uma família que está querendo apresentar o seu bebê. Eu quero chamar a Verônica, o Túlio aqui, com a sua bebezinha Ágata. A gente fica muito feliz, queridos, quando Cadê eles? Foram embora? Túlio, Verônica. Então depois eu chamo. Então eu quero chamar aqui um representante, a líder do aprisco Boas Novas. Quero chamar aqui a líder ou um representante do aprisco Heróis da Fé. E quero chamar aqui um representante do aprisco ou a própria líder do aprisco Nova Esperança. Por que eu estou chamando esses líderes aqui? Nós tivemos, queridos, quero chamar o Creyson aqui. Cadê o Creyson? Não, Creyson, você vai tirar foto, né? Ou não? Você estava com a máquina? Vem cá então, Creyson, porque eu quero honrar você, que o Creyson é o que é o culpado dessas coisas assim abençoadas, né? Esses apriscos, queridos, todos os apriscos da igreja esteve passando por uma competição muito saudável, em que o alvo sempre era alcançarmos pessoas, para que as pessoas fossem alcançadas pelos apriscos e tal, né? E está aqui entre esses 3 apriscos, o terceiro lugar, o primeiro lugar e o segundo lugar, né? Então eu vou passar a palavra para o Creyson. Por que o Creyson? Irmãos, o Creyson, ele tem um trabalho com isso, que assim, ele tem que trabalhar, mas ele se envolve muito com a igreja. Quero agradecer, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Creyson, gente, porque
Então eu quero passar ao Creço a honra de avisar, de dar a notícia, né? E o prêmio, olha que prêmio delicioso, né? Com a presença, pastora Sandra e pastor Arlindo tem que acompanhar também, né? Tomara que seja o aprisco da pastora Sandra, que está tudo certo, porque mas a gente vai ter que estar lá junto. E o prêmio é um rodízio de pizza, lá na Pizzaria Sampa. A Pizzaria Sampa é proprietário dos irmãos de fé, eles são muito legais mesmo. E eles nos deram, não todos, né? Mas nos deram parte, um bom desconto lá para a gente premiar o aprisco vencedor da segunda gincana, relacionado ao Encontro 10, relacionado à presença de pessoas no aprisco. Então eu vou passar para o Creço aqui, para o Creço anunciar os campeões. Graça e paz, igreja. Olha, realmente, como o pastor já disse, né? O objetivo dessa gincana, que inclusive é culpa dele, ele que trouxe a gincana para cá, para a gente alcançar vidas. E os líderes que acompanham toda a dinâmica da gincana percebem que as tarefas que mais valem pontos são aquelas que têm a ver com pessoas, com trazer pessoas. E a diferença, ela é justamente o número de convidados. É o que a gente mais quer, alcançar outros para estar com a gente. Então, assim, essa gincana, ela teve mais tarefas que da outra vez, né? Teve 17 tarefas. Uma tarefa assim que deu trabalho para computar é aquela tarefa de quem teve o maior percentual de presença nas últimas 6 semanas, né, contando desde o dia do intercâmbio até agora. E essa tarefa foi que desempatou o segundo lugar. O segundo lugar, a diferença foi em meio ponto percentual, tá? Então a gente quer agradecer a todos os líderes que se empenharam, todos os membros que ajudaram os seus líderes, e vamos ao resultado então. Em terceiro lugar, quem ficou com 120 pontos foi o aprisco da pastora Sandra, aprisco Boas Novas. Então sobrou os dois aqui, né? Aí o segundo lugar ficou com 130 pontos. E o primeiro lugar com 170 pontos, tá? Então o campeão essa vez foi o aprisco que o Analdo está representando, o Heróis da Fé. E a Simone ficou em segundo lugar com 130 pontos. E vale aqui um destaque, a gente tem que dar honra a quem merece essa honra, né? Até pouco tempo atrás, o aprisco da Simone era aquele aprisco menorzinho. É difícil porque o dela é pequeno. E olha o que a Simone tem conseguido, né? Ficou em segundo lugar na campanha, o aprisco dela está crescendo. Então o povo está lá feliz de participar lá no aprisco dela. E isso quer dizer que qualquer aprisco, que tamanho for, pode ser campeão nessa gincana. Deus abençoe vocês. Eu quero convidar então a família, o Túlio e a Verônica, com a bebezinha Ágata. Irmãos, nós costumamos abençoar os nossos infantes, não é? E eu fico muito feliz assim, quando os casais têm essa preocupação de trazer aqui. Nós não podemos apresentar a criança para Deus, porque a Bíblia fala que Deus nos conhece do ventre da nossa mãe, antes mesmo de a gente ter sido programado, não é? Então Deus conhece a Ágata, essa linda bebezinha. Mas quem precisa conhecer a Ágata e a sua família somos nós. Por quê? Nós precisamos criar um ambiente, aquele ambiente em que João Batista cresceu em graça e sabedoria, Jesus cresceu em graça e sabedoria, e a igreja precisa ser esse ambiente. Por isso eu quero que vocês fiquem em pé agora. Eu quero chamar a família, não é só eles três, pode vir os avós, tios, tudo para sair na foto, pode vir aqui em cima. Vem cá, querido, cunhada, né? Até esse cachorrinho aí pode vir também. O legal é que tem gente que olha, né, Sérgio? Aê. Vem aqui a família, porque a gente precisa sair na foto, né, Túlio? Salmo 127.
Esse é o salmo que a gente usa constantemente para apresentar às crianças por conta da mensagem dele. Olha que coisa linda. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então a Ágata é um símbolo de Deus tem um alvo para ela, porque ela é uma flecha que vai alcançar esse alvo. E eu quero que você simpatize com toda essa família, que você olhe para o Túlio, para a Verônica, e olhe para a Ágata e abençoe essa família. Porque, irmãos, o mundo jaz no maligno, mas a igreja é o local em que nós ficamos blindados de todo o mal. Amém? Estenda a tua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o seu poderoso nome, por estarmos diante de uma prova do seu amor para conosco, mas principalmente para com a Verônica e para com o Túlio, para com a sua família aqui presente, que é a Ágata. Deus, em nome de Jesus, nós queremos mesmo abençoar essa criança. Nós queremos mesmo, em nome de Jesus, abençoar sua mãe e seu pai. Queremos abençoar toda a sua família, para que ela cresça, ó Deus, nesse círculo de amor, nesse círculo de cuidado, para que ela cresça, ó Deus, na sua casa, no seu reino. E um dia, ó Deus, quando Jesus for apresentado para ela de uma maneira em que o Espírito Santo entenda que é aquele dia, ela vai dizer sim à ordem da salvação. Profetizamos, ó Deus, que ela será uma filha tua, uma serva tua, um instrumento nas suas mãos. Dê ao Túlio, dê à Verônica tudo o que eles precisam, na área emocional, na área espiritual e na área material, para ser uma família, um local em que sua filhinha cresça como Jesus cresceu, em estatura, em graça, em sabedoria. Nós abençoamos também toda a sua família e agradecemos, ó Deus, por esse momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Deus abençoe, amados. Podem sentar. Deus abençoe. A igreja pode sentar também. Queridos, eu quero chamar aqui à frente a Emi e o Marcelo. A Emi e o Marcelo têm um recado para dar para a igreja. Enquanto ele se apresenta aqui, eles chegam aqui pertinho de mim, eu quero falar sobre o que Emi e Marcelo é relacionado com esse aviso. Fregueses, clientes fiéis da nossa cantina. Eles não vão para casa sem passar pela nossa cantina. Irmãos, e hoje nós temos a cantina que está sob a responsabilidade do Ministério de Dança das Jovens. E eles, junto com o irmão Antônio Gril, vão estar nos servindo hoje com esse preço, essa bagatela aí, um contrafilé na chapa, arroz, batata, mais salada e mais um copo de suco, por apenas R$10. Agora, irmãos, em nome de Jesus, não vá embora sem passar pela cantina, porque eles estavam tão inseguros assim, por conta do dia de hoje, né? Muitas pessoas faltariam na igreja, e por conta das eleições, essas coisas. Mas eu quero mesmo que você honre a cantina nessa noite, como todas as outras cantinas. É uma insegurança, né, Marcelo, quando a gente está fazendo essa cantina, quantos pratos fazer, será que as pessoas vão... Eu sei disso, porque os nossos apriscos trabalham sempre com isso. É uma insegurança muito grande. Então eu quero que você não vá embora, passe na cantina, aceita cartão também, pode levar para a viagem. Se você não está a fim de comer aqui, passa lá, compra e vá e leva, não é? Leva já o almoço de amanhã, come aqui, já leva, mas o certo é que você tem que... E vai ser esse delicioso prato aí, amém? Graça e paz, igreja. Bom,
Queridos, nós temos um aviso e um pedido também. Bom, nós já testemunhamos aqui a nossa ida para Roraima para abençoar e sermos abençoados, né, no atendimento aos refugiados da Venezuela. E durante todo esse tempo, né, as Forças Armadas mantiveram contato conosco, e nesse processo que eles chamam de interiorização dessas pessoas que estão vindo para o nosso país, né, as Forças Armadas tiveram uma ideia e nós fomos abençoados aqui como, assim, o plano piloto dessa ideia, né, de interiorizar e trazer refugiados venezuelanos para aqui, para nossa cidade. Nós apresentamos essa ideia para o pastor Arlindo e ele prontamente já topou essa ideia, né, já abraçou ela. E assim, como é na cantina, assim, pela fé, a gente faz um número X de pratos, também, então, assim, pela fé, a gente topou começar essa empreitada mesmo. E que empreitada que é essa? Nós já, essa semana, o que vai acontecer? Nós vamos, dentro aqui da nossa igreja, no prédio onde tem o gabinete do pastor, né? Não no gabinete, mas no prédio ali, nós separamos um quarto em que nós abrigaremos, né, 6 venezuelanos ali, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos começar a abençoar na prática mesmo essas pessoas. E quem acompanha o grupo da igreja, essa semana nós fizemos uma convocação e já vários irmãos já foram lá, já fizemos uma limpeza no local e temos várias coisas que precisam ser feitas. Mas enfim, nós vamos começar a dar início a esse projeto para abençoar esses refugiados e também para abençoar todo o empresariado que precisar de mão de obra para a sua empresa, para o seu estabelecimento. Então, se você precisa de alguma mão de obra específica, fala com a gente, que daí nós entramos em contato com as Forças Armadas e eles vão dando esse feedback, porque tem muita gente, né, muito qualificada, né, mas que está lá, né? Porque eles chegam aqui no Brasil, como nós já dissemos para vocês, com a mão na frente e outra atrás, só com a malinha. Então, se você souber, sim, fala com a gente e nos abençoe a igreja, participe disso mesmo, de ser bênção na vida desses queridos que estão vindo aqui para recomeçar. E o nome desse projeto é Recomeçar. Amém, igreja. Como eu já falei uma vez aqui, essa nossa ida lá para Roraima deu muitos frutos, né? E como a gente não consegue muitas vezes ir até as missões vieram até nós. Eu entendo isso como uma resposta de Deus para a nossa igreja, pelo que a gente tem orado, né? A gente orou e jejuou aí 21 dias pelo aniversário da igreja, por um avivamento, e eu creio que isso é resposta de Deus. De início, então, seriam só esse quarto, porque a gente ainda não tem uma estrutura maior para receber pessoas. Mas, assim, quando eu fui conversar com o pastor Arlindo, ele disse que ele tem um sonho de transformar esse prédio, que eu acho que é maior do que esse templo, em um local voltado para isso, né? Para acolher refugiados, para ser uma casa de apoio para pessoas que vêm para cá por qualquer razão, né? Nós temos muitos hospitais aqui, para realização de eventos, de encontros, de congressos. E a ONU sinalizou, inclusive, com a possibilidade de auxiliar com verbas para essa reforma que é necessária. Então, nós estamos orando por isso, nós estamos buscando fazer o projeto que é necessário, toda a documentação, para ver se isso vai ser viável, né? Então, eu já peço a oração dos irmãos também. É um sonho muito grande, né? Mas como teve um pastor que falou aqui num desses domingos, nós temos que ser ousados e sonhar alto, né? Então, eu creio que, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. E, por enquanto, o que a gente está fazendo? Trabalhando com o que a gente tem, né? Nós pedimos no grupo e veio um grupo de irmãos aqui. Rapidamente, a gente já transformou aquele local que estava, né, com coisas guardadas, que fazia muito tempo que não vinha uma água, uma limpeza, e o local já foi totalmente transformado. Mas nós precisamos ainda de alguns itens para que ele realmente seja uma casa, né? A gente já conseguiu muita coisa doada,
mas ainda faltam alguns itens. E eles estão com previsão para chegar essa semana. Então, pela fé, nós temos que conseguir esses itens. O principal são os colchões, são 6 colchões de solteiro. Né? O irmão Robson, que é o empregador dessas pessoas, além de tudo, já também está cedendo para uso as beliches, né? Mas nós precisamos aí de colchão, nós precisamos de lençol, de uma janela, que nós queremos abrir uma janela, porque a alimentação, eles próprios é que vão fazer, a nossa parte vai ser entregar os alimentos e eles vão aí, eles mesmos cozinharem. Então, a gente vai fazer uma mini cozinha ali naquele local. E nós precisamos, então, de uma janela, cimento, um profissional que entenda disso, né, para poder abrir a parede e assentar a janela, e um fogão. A gente ainda precisa de alguns itens menores, mas esses itens são o de maior valor, né, e o que a gente realmente não pode abrir mão, né, que são os colchões, os lençóis, a janela e o fogão. Então, assim, eu peço para a igreja, quem souber de alguém que tenha para doar, se você tem alguma coisa para doar na sua casa, de algum desses itens, ou contribuir com valor, quem souber também onde eu consigo comprar esses colchões num valor mais barato, se puder me falar também, tá bom? Para a gente correr atrás aí essa semana e terminar esse novo lar para essas pessoas recomeçarem, né? Então, durante a semana, a gente vai postar no grupo que vai ter um dia que a gente vai ter que vir aqui para arrumar esse apartamento. Outra coisa, eles conseguiram passagens aéreas, acho que foram os Mormons, parece que cederam, mas é só até Porto Velho. Então, eles vão chegar em Porto Velho e a gente está precisando de alguém que possa trazê-los para cá, ou se não, contribuir também com valores para a gente adquirir as passagens, para que eles possam vir para cá. São 6 pessoas, né? Então, a gente vai precisar disso também para trazê-los até aqui em Cacoal. Então, eu conto com a igreja, com a oração da igreja, e a Simone até comentou no grupo, né, que esse é um projeto não de poucos, mas é um projeto da igreja toda. Então, eu acredito que se todo mundo se envolver, todos nós vamos ser abençoados, inclusive com convidados para o aprisco, né? Daí eles podem ser convidados do aprisco aí, a gente ser o aprisco vencedor da cantina, né, amor? E só para finalizar, que eu não expliquei, é que isso aqui vai ser uma casa de passagem. Por quê? Porque eles vêm, nesse momento que eles chegam aqui sem condição nenhuma, né? Então nós damos esse abrigo e eles vão começar a caminhar com as próprias pernas, e num prazo de até 3 meses eles já vão ter que sair para caminhar com as próprias pernas, para que abra vaga para mais pessoas serem abençoadas. Então, é uma casa de passagem mesmo assim. Então, nós vamos ter mudanças aqui na nossa rotina, aqui dentro da igreja. Amém? Deus abençoe. Irmãos, sobre essa questão da rotina, eu queria tranquilizar os ministérios, né? Nós temos o Ministério de Dança, que ocupa ali o prédio também. Nós temos as crianças, as jovens, os adolescentes, as mulheres. E esse grupo, nós estamos criando uma estrutura em volta, além de algumas regras que nós vamos estar estabelecendo, que já até existe algumas regras, que eles já sabem disso, mas além de algumas dessas regras, eu gostaria de tranquilizar os pais, tranquilizar todos, que nós vamos estar cuidando disso com muito carinho. Dentro do grupo, nós já estaremos fazendo uma espécie de uma escala, não é? Para podermos acompanhar os ensaios, tal, nesse começo, para ninguém ficar aqui preocupado, imaginar assim. E eu acho muito legal a preocupação dos queridos que levantaram isso. A gente já estava preocupado, a gente vai criar algumas regras, e principalmente essa questão da segurança. Não sabemos, são pessoas necessitadas, né? Até a Sandra estava perguntando para mim, são todos evangélicos? Eu falei assim, talvez não tenha nenhum evangélico, né? Porque a Venezuela não é assim um país como a Colômbia, por exemplo, que tem muitos evangélicos. Mas esse não é a questão, né? A questão é que vamos ganhá-los para Cristo, mas a gente precisa se preocupar com a segurança. Então, tanto eu, Marcelo, Emílio, Robson, a galera que está aí, a gente vai estar precisando da igreja nesse sentido, mas eu quero tranquilizar os pais
para que não fiquem aí, falem assim, meu Deus do céu, né? E amem, tá, irmãos? Quando esses homens, os primeiros 6 serão homens, né? Para cá virão 4 homens, uma família está indo para um sítio aqui. Esses homens são pessoas que têm uma alma, nós vamos amá-los, nós vamos estar demonstrando mesmo o quanto precisamos apresentar Cristo através das nossas atitudes. Então eu quero tranquilizar os pais, tá? Nós temos uma estrutura, nós temos uma preocupação, e eu pessoalmente me responsabilizo por essa questão da segurança e das preocupações aí, tá bem, irmãos? Então, queridos, realmente não percam a oportunidade de abençoar. Você vai ser muito mais abençoado do que aquele que vai receber, amém? Então, quero que você, se você quiser abrir aí, nós vamos ler de novo Provérbios 3, do 9 ao 10. Honra o Senhor teu Deus com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Querido, com essa promessa no coração, com muita alegria no teu coração de que isso é verdadeiro, levanta do seu lugar e vamos honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado? Então, vamos para as ofertas? Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, 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 Jesus. Oh, 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 eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo
sua posição de receber. E vamos dar graças a Deus, porque Ele tem nos cuidado de tudo aquilo que temos precisado. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade, Pai, de Te amar também com o meu dinheiro, Senhor Jesus, de provar o meu amor, o meu desapego também com Ele. Pai, que o Senhor possa mesmo suprir todas as necessidades de cada um que aqui está, Pai. Que o Senhor possa derramar uma chuva de bênção mesmo na vida de cada um deles, Pai. Tira toda qualquer dificuldade financeira, Senhor Jesus. Abre a porta do emprego para aquele que está necessitado de um emprego. Pai, que o Senhor possa ajudá-los, Deus, a resolver os problemas de situação financeira, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para administrar bem o nosso dinheiro, para que ele não seja uma perdição, Senhor Jesus. E que o nosso coração não esteja preso a ele, Pai. Que o nosso coração esteja só Teu, Senhor Jesus. E que entendamos e tenhamos isso no nosso coração. Que Tu, Senhor, nos dá tudo, Pai. E é por isso que a gente Te honra hoje com o que temos, Pai. Pai, muito obrigada. E não permita que nada falte na mesa dos Seus filhos, Pai. É assim que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero chamar o Marcelo de novo para ele apresentar a sua família. Sentei, querido, sentem-se. Graças e paz, igreja. Bom, então eu tenho meus convidados hoje. Queria apresentar meu pai e minha mãe, que estão aqui. Pode ficar de pé, pai. Assim. Deus abençoe, que estão aqui visitando nossa igreja. E o Laerte também, que é a primeira vez que tem na nossa igreja aqui, né? Deus abençoe, né? E vocês são muito bem-vindos, viu, pai, mãe e Laerte? Sejam mesmo muito bem-vindos, em nome de Jesus, queridos. Neste ladinho aqui, tem mais algum convidado que a gente não percebeu? Levanta a mãozinha assim, ó. Mais alguém? Não? Amém? Dou-lhe uma. Aqui na fileira do meio, mais alguém que chegou e a gente não percebeu, que é nosso convidado do Espírito Santo. Alguém? Nem um dedinho. Pro lado de cá, vamos ver qual a fileira que vai ser só aquela que vai ter convidado hoje? Aqui, alguém que está pela primeira vez nos visitando? Amém. Ah, tem uma aqui. Isso, seja bem-vinda. Como que é o teu nome? Isabela, seja bem-vinda. Queridos irmãos, dá um abracinho nela lá. Sejam todos bem-vindos. Se tem alguém aí que está, tímido e não quis, se mostrar, seja você também, meu querido, muito bem-vindo. Amém? Pastora Sandra, chama as crianças, né? Graças e paz, queridos. Falando, antes de eu chamar as crianças aqui, falando em crianças, nossa igreja está crescendo, né? E vem mais bebê por aí. Não sei se vocês viram aí nas redes sociais, mas está chegando filhinho do pastor Edson e da Aline. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Felizes por vocês, muito, muito feliz. Quero chamar aqui à frente a Dani, o William e o Lucas, que vão estar com as crianças de 3 e 4 anos. Também quero chamar a Mônica e a Cleniara, que vão estar com as crianças de 5 e 6. E a Luciele, que vai estar com as crianças de 7 a 9. Então, por favor, e venham crianças. Podem vir. A alegria deles, ó. Quando encontro o amiguinho, é felicidade pura. Que bom. Queridos, vamos orar, pelas nossas crianças. Estende as mãos para cá. Amém? Vamos orar? Deus, quero te louvar, papai, e agradecer por esse momento tão especial, que é o momento que as nossas crianças, papai, vão ouvir a tua palavra,
Que o Senhor, com o teu Santo Espírito, trabalhe no coraçãozinho delas, ó Deus, para que elas compreendam, entendam, ó Deus, e assim tomem a decisão, ouçam a tua voz, e assim venham crer em ti, e venham ter a ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor as abençoe, abençoe seus pais, suas famílias, cuida mesmo de cada um. Peço também por essa equipe, esses irmãos, ó Deus, que o Senhor capacite cada um, fortaleça, dê todos os recursos espirituais que eles precisam, ó Deus, para transmitir a tua palavra. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de eu falar, tu contava sobre mim. O teu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Cante isso. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
lá de novo. Oh, impressionante. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Queridos, estenda a mão de vocês para cá, para a gente abençoar o nosso querido pastor, para que realmente Deus enche o coração dele daquilo que a gente precisa ouvir agora. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, entrego a vida agora do meu pastor, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Pai, que o Senhor possa mesmo encher o coração dele, a mente dele, daquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, que a gente escute, aquela mensagem que o Senhor preparou, que o Teu Espírito Santo preparou para nós. Enche mesmo o coração dele do Seu Espírito Santo, e que da boca dele saia apenas a Tua palavra, Deus, aquilo que o Senhor planejou para nós hoje. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Tem um pedido de oração. O pastor de São Miguel, queridão nosso aqui, está com uma luta lá com uma jovem. Acho que setembro, né? Foi o Setembro Amarelo contra esse negócio de suicídio. Foi isso que teve uma campanha? Teve, né? E uma jovem lá tentou o suicídio, e ele está muito angustiado porque a menina está aqui passando muito mal, e vamos estar orando por essa jovem. Ela é de São Miguel, e eu gostaria que a igreja estivesse intercedendo e orando para que ela saia do vale da sombra da morte, né? Muito bem, irmãos, depois de 6 domingos ausentes aqui desse púlpito para pregar, eu quero dizer da alegria que foi de ficar ouvindo as mensagens que Deus trouxe à igreja durante esse tempo. Algumas mensagens assim muito fortes para mim, e louvado seja Deus por isso. Quero dizer à igreja que de vez em quando eu preciso disso, né? E graças a Deus. Mas prometo que para o ano que vem nós faremos apenas um final de semana de aniversário da igreja, tá bom? Eu sonho em trazer aqui, irmãos, um pastor Washington. Eu preciso comprovar isso que eu vou falar para os irmãos, mas eu vou anunciar aqui do que se trata esse homem. Ele tem a Bíblia decorada na cabeça. Só pode ser na cabeça, né? Não tem outro jeito. Ele tem a Bíblia decorada. Eu sonho em conhecê-lo e trazer ele aqui, trazê-lo para nós ouvirmos este homem. Eu tive uma experiência com a Bíblia durante esse tempo de comemoração da igreja. Algumas experiências legais. Uma delas foi a jornada que nós fizemos aqui, lendo o livro de Atos, durante esses 21 dias. Mas teve uma outra coisa muito forte para mim também.
durante esse tempo de aniversário da igreja, eu fiz um esforcinho, irmãos, e li a Bíblia por 2 vezes. E eu fico assim, encantado com esse livro, assim. Eu já li a Bíblia algumas vezes, não tenho mais autorização para Deus para falar quantas, a não ser em particular, né? Mas como é tremendo esse livro. E ontem, especificamente, eu tive uma experiência com essa passagem bíblica aqui de Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Eu quero chamar a atenção da igreja para os primeiros 7 versículos de Apocalipse 2. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 2, a Bíblia diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros ou candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Irmãos, nós vivemos hoje um dia assim muito top, né? Muito tremendo, que foi o dia das eleições. Os resultados já estão aí. E eu fico impressionado assim como esses tempos estratégicos em que nós precisamos, como de tantas coisas que desaparecem nesse período, uma delas é o amor, não é? Que deve nutrir os nossos corações. Estou feliz com os resultados e triste por outros lados, porque amigos que pleiteavam não conseguiram, outros conseguiram. Mas eu quero sempre lembrar a igreja que nós temos eu mesmo compartilhei isso com um pastor nessa semana, quando veio perguntar se eu estava incentivando a igreja a votar e em quem votar tal. Eu falei assim, olha, pode ser negligência minha, mas eu tenho uma paz muito grande com a igreja, que é uma confiança. Eu não preciso, eu confio na igreja, sei que a igreja tem as suas preferências, e as nossas preferências não vão mudar o nosso compromisso que temos com Deus e uns com os outros. Quando precisou, e foi apenas uma vez, eu me posicionei aqui, não é? E deu um quiprocó danado aqui na cidade, esse negócio da minha posição. Mas eu queria deixarem tranquilos assim, eu fico tranquilo, irmãos, e saibam, eu não tenho nenhuma preocupação exacerbada assim, eu tenho as minhas escolhas, mas eu não tenho nenhuma preocupação escatológica e do jeito que as coisas estão sendo levadas assim. Para mim, nós vamos ter o presidente, os deputados, os senadores, que nós elegemos, que o povo brasileiro elegeu. Talvez não eu elegi, mas a maioria dos meus patrícios elegeram. Mas eu não quero falar sobre isso, irmãos, eu quero falar sobre esta passagem, do que eu amo falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, porque eu já aprendi muito aqui, já preguei muito na igreja, tivemos apriscos tratando sobre as 7 igrejas, mas eu quero chamar a atenção para essa experiência que tive com esse texto, sobre o que é o primeiro amor, o que são as primeiras obras.
Esta passagem bíblica é uma passagem num dos livros até mais complicados que temos na Bíblia, assim, por causa do seu simbolismo. Mas, irmãos, os 3 primeiros capítulos de Apocalipse não têm segredos. Ele não tem segredos assim. Do 4 para frente a gente pode, mas é impressionante. O capítulo de número 1, ele faz uma apresentação da revelação, e os 2 próximos capítulos, que são as cartas às igrejas, elas vai buscando alguns dados do capítulo de número 1, muito interessante isso. E a igreja de Éfeso é uma das 7 igrejas que recebe uma misteriosa carta, e essa carta é direcionada a um personagem que representa toda a igreja, é o anjo. E a maioria, um bom número dos intérpretes bíblicos dizem que esse anjo se trata do líder humano da igreja, que naquela época eram 3 indivíduos que ocupavam essa posição, no mesmo patamar, se fosse em termos de hierarquia: o presbítero, o bispo e o pastor. Esses 3 indivíduos, biblicamente falando, e o ancião, eles não são superiores uns aos outros, eles ocupam o mesmo patamar, assim, se fôssemos colocar numa hierarquia. Então, se os intérpretes bíblicos estiverem com a razão, quem nunca viu um anjo na sua vida, olhe para cá, você está vendo um. Esse anjo parece alguém, irmãos? Ó, ixi, aí eu exagerei, né? Se por acaso eles e por que os escritores bíblicos dizem que esse anjo é o líder humano da igreja? Por causa das exigências, por conta das possibilidades e por conta daquilo que esse indivíduo pode fazer junto com a sua comunidade, tipo se arrepender, tipo tomar algumas atitudes assim, não é? Então não pode ser um ser angelical, porque em termos de realidade sobrenatural, as coisas já estão definidas, ou seja, anjos e demônios já estão com os seus ministérios, com os seus destinos definidos. Os seres humanos não, nós ainda somos pessoas ativas no tocante ao nosso destino. Deus coloca diante de nós as possibilidades, o inimigo faz o mesmo, e nós entramos com o nosso direito, dado por Jesus, de escolha. Os anjos já estão definidos, os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Os demônios estão aí para endemonizar, para fazer aquilo que eles sabem fazer. E só nós, os terceiros seres conscientes, criados por Deus, temos o direito de escolha, e alguns os chamam de livre-arbítrio. Então, queridos, vocês, tomara que essa coisa não caia de maneira errada no seu coração. Por que os pastores ou os líderes da igreja, na igreja de Apocalipse, é chamado de anjo? Por causa da função do anjo. A função do anjo é ser um mensageiro. O anjo é um mensageiro. Então, pastores, bispos e presbíteros ocupam essa mesma função. Ao você olhar para o texto, você vai encontrar uma estrutura que eu sempre gosto, toda vez que eu falo à igreja, eu falo dessa estrutura das cartas de Apocalipse. E eu quero também, irmãos, que a gente, assim, particularize muito essa palavra nessa noite, seja assim, para você e não para outra pessoa. A estrutura, ela é muito tranquila, sim. Você vai encontrar nas cartas Jesus se apresentando, e todas as vezes que ele se apresenta nas 7 igrejas, ele busca alguns dados do capítulo de número 1. Ele vai sempre lá, vai procurar, ele se apresenta lá, e aí ele vai buscar alguns adjetivos sobre ele ali no capítulo de número 1. Jesus se apresenta à igreja. Depois Jesus, para todas as igrejas, Jesus fala uma frase
muito alentadora para nós. Eu falei assim: eu conheço você, eu sei quem que é você. E esse conhecimento, ele falou assim, eu conheço, esse conhecimento é o conhecimento vivencial, um conhecimento de quem vive com, não é? A terceira coisa que Jesus faz dentro da estrutura da carta é elogiar de maneira sincera, levantar os pontos positivos do anjo ou então da igreja que ele representa, os pontos positivos. Depois, Jesus apresenta os pontos negativos, e depois que ele apresenta os pontos negativos, ele apresenta as consequências, ele apresenta a exortação para que aqueles pontos negativos sejam sanados, e ele fala de duas coisas: as consequências negativas se não ouvi-lo, e o prêmio pela obediência. Você vai encontrar isso nessas 7 cartas. Apenas 2 igrejas não receberam críticas de Jesus: a igreja de Filadélfia e, se não me engano, a igreja de Esmirna. As outras todas receberam algum tipo de informação sobre as suas fraquezas. Essa é a estrutura da carta. Então Jesus começa dizendo que como ele se apresenta para a igreja de Éfeso? Ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candeeiros. Dá uma olhadinha rapidinho no versículo de número 20 do capítulo 1, que já aparece a revelação desse mistério. O que são as 7 estrelas? O que são os 7 candeeiros? Você olha para o versículo de número 20, lá está a resposta. O que são as 7 estrelas, o que são os 7 candeeiros? Este é o mistério das 7 estrelas, que vive na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os... Olha para uma outra estrela. Tinha que chamar a gente de estrela, né, velho? As estrelas são os anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, a comunidade dos anjos. Então, irmãos, eu estava olhando para esse texto e falei assim, nós somos os estrelas, mas não estrelas de dia e estrelas à noite. O que acontece com a estrela de dia? Elas estão lá, mas elas não brilham mais do que o sol. E o que é o sol para nós? A Bíblia chama o Senhor, em Malaquias, de o sol da justiça. Somos estrelas de dias que não brilhamos mais que o sol da justiça, que é o nosso Deus, amém? Não podemos mais brilhar do que Jesus, não podemos mais brilhar. Uma vez eu estava num show gospel, aí o cara começou assim a arrebentar, falou assim, a estrela que mais brilha aqui é Jesus Cristo. Eu falei assim, então a outra estrela que brilha um pouquinho é Ele, né? Então tá, eu com a minha perseguição aqui com esses ídolos, né? Mas irmãos, somos estrelas durante o dia, que não brilhamos mais com o sol da justiça, e à noite, nós precisamos, a noite é a representação das trevas em que vivemos, precisamos fazer aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito, que somos como luzeiros do mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 16 diz assim, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. De dia, somos ofuscados pelo brilho do sol da justiça. À noite, precisamos exercitar a nossa função, daqueles que brilham e mostram o caminho no meio das trevas. Então a Bíblia deixa bem claro que o mistério aí as 7 estrelas são os 7 anjos, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, a comunidade desses anjos. Dentro da estrutura linda dessa carta, Jesus diz que nos conhece, como eu já disse. E quando Jesus, queridos, fala que conhece a igreja de Éfeso, é muito impressionante as qualidades dessa igreja, e depois a gente tem que cair o queixo, como que ela tinha aquele defeito afirmado por Jesus. Olha as qualidades, queridos,
A Bíblia diz assim, que Jesus conhecia, e a Bíblia fala que era uma igreja que trabalhava. Eu conheço o teu trabalho. Era uma igreja perseverante, era uma igreja que não suportava os maus, era uma igreja, a Bíblia diz que puseste às provas os que se fizeram, os que se dizem apóstolos e não são. Uma igreja que tinha uma preocupação assim em não cair no conto dos mentirosos. Uma igreja perseverante, uma igreja que sofria por causa do nome de Jesus, uma igreja que não desanimava. Irmãos, olha que coisa impressionante, com tantas qualidades assim, ela vem Jesus e diz assim: tenho porém contra ti uma coisa. Não está top isso? Como pode achar alguma coisa aqui? Aí o Senhor faz essa frase constrangedora, da qual eu tive uma experiência com ela, que deixaste o primeiro amor. Irmãos, todo o tempo, a vida inteira que li a Bíblia, que preguei sobre esse texto, que falei, eu faço igual todos fazem. Vou lá, sabe o que é o primeiro amor? Aquele tempo quando a gente se converteu e a gente era apaixonado por Jesus e não sei o quê. Mas, irmãos, esse negócio foi ficando meio aguado dentro de mim. Eu falei assim, eu acho que não é isso. Ainda existe um reforço aqui, pratica as primeiras obras. E eu fiquei nessa angústia. Eu falei, o que é isso? O que é isso? Não pode ser essa simplicidade. Não pode ser essa história de uma volta ao passado. Não pode ser uma tentativa de praticar igual nós praticávamos. E aí, queridos, eu falei, não, Deus, olha, pode até ser que não seja, mas dessa vez eu preciso ter paz nessa questão do primeiro amor. Eu preciso ter paz nessa questão das obras. Aí eu falei assim, eu já te falei. Eu falei, não, você não falou. Falou, e ficou aquela coisa entre eu vou discutir com Deus, vou nada. Irmãos, quando eu fiquei falando, Senhor, o que é isso? Será que é só lembrar, né? Mas sabe qual é o problema disso? É que tem muitos que não começaram bem com essa história de Jesus. Tem muitos que demoraram para entender que Jesus era o caminho, mesmo na igreja, mesmo exercitando funções, mesmo sendo batizados, mesmo ocupando cargos, até mesmo ocupando esse espaço aqui, depois de ter ido para um seminário e se formado, nunca tiveram uma experiência que viesse então ser necessário ele voltar para lá. Eu mesmo, no meu primeiro ano de convertido, supostamente convertido, eu não tinha nenhuma intimidade, eu não sabia das coisas nenhuma. Só para ter uma ideia, eu não conhecia a Bíblia, já estava 1 ano na igreja, e eu fui ganhar uma Bíblia depois que eu estava 1 ano já na igreja. Então, essa história de ser os primeiros dias de convertido é meio perigoso, porque tem gente aqui que tem anos de igreja e nunca experimentou o primeiro amor. Tem gente aqui que nunca fez as primeiras obras. Eu falei, Deus, o que é isso? O que é isso? Queridos, eu quero ser audacioso nessa noite assim, para dizer que eu creio que Deus falou comigo, e falou, vou te contar. Falei, então conta. Irmãos, ao olhar para a palavra de Deus, a primeira coisa, a expressão primeiro amor é perigosa por conta de, então tem um segundo amor, tem um terceiro amor? Não. A expressão primeiro amor está ligado o único amor, o único amor. E a expressão primeiras obras, não existe as segundas obras, e não existe só uma obra. E aí eu comecei a olhar, e percebi que não era simplesmente voltar ao tempo, aos nossos primeiros dias. Vai além, gente, muito além. Vai numa necessidade fundamental de eu voltar para Jesus. O primeiro amor é Jesus. Sabe por quê? Nós fomos o primeiro amor dele.
Ele decidiu nos amar, e Ele jamais deixou de nos amar. Nós somos o primeiro amor de Cristo, Ele nunca nos abandonou. A Bíblia diz o seguinte, em João 13:1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, olha que coisa maravilhosa, João 13:1, que estavam no mundo, os amou até o fim. E a Bíblia fala que somos o primeiro amor de Deus, quando em 1 João 4:10, a Bíblia nos traz assim, ó, nisso consiste o amor, não que nós temos amado a Deus, mas que Ele nos amou, e enviou o seu Filho, com propiciação pelos nossos pecados. Ainda nesse mesmo capítulo, você vai encontrar os versículos 18 e 19, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha para as duas pessoas se você está do lado. Sabe quem são essas duas pessoas aí? O primeiro amor de Cristo. Fala oi para ela. Fala para ela, você está bem, hein? Gente, olha que doideira. Nós somos o primeiro amor de Cristo. Nunca fomos abandonados por Ele. Ele nunca nos deixou. Então o primeiro amor não está ligado a eu voltar e ser aquele cara bonzinho. No meu caso não, que demorou para eu experimentar esse primeiro amor. Não tem a ver com o tempo cronológico, mas tem a ver com uma atitude, com um posicionamento diante daquele que me amou por primeiro. Sou o primeiro amor dele, logo ele tem que ser o meu primeiro amor. Quem crê nisso, levanta sua mão para o alto e aplauda a Deus, porque você é o primeiro amor do Senhor. E aí vem a coisa constrangedora, porque não é fácil assim, as primeiras obras. E aí vem, quem lê, irmãos, tem que falar, não, só pode ser. Mas irmãos, eu vou falar de mim. Eu era um péssimo nas primeiras obras. Se fosse o primeiro amor, se fosse aquele primeiro tempo da igreja, eu tinha que me aperfeiçoar mais. Eu era um péssimo crente no meu primeiro amor. Eu era difícil, viu? Difícil. Eu tinha uma namorada perigosa, que não se converteu comigo e queria me tirar do caminho. Essa pessoa se chama Sandra Regina Garcia Preto de Oliveira. Acredite se quiser, irmãos, eu converti primeiro, mais ou menos, porque um tempo ela me desviava, irmãos, tirava eu do caminho, até que um dia eu me posicionei, eu prefiro Jesus do que você. E ela falou, então eu quero os dois, Jesus e você. A Sandra é linda, né? Mas ela era muito mais linda ainda. Aí eu fiz um combinado com Deus assim, Deus, ela está chegando aí, vamos fazer o seguinte, esse negócio de alma, essas coisas eu não manjo não, o Senhor cuida da alma e deixa o resto comigo. Aí eu falei, Deus, tá bom, eu vou deixar, mas casa com ela. Eu falei, então casei, posso? Pode, então, aí nós fomos para a galera. Irmãos, e as obras, e as primeiras obras, olha aqui para mim, por favor. Aí eu estava olhando assim, se não tem segundo amor, não tem segunda obra. E aí vem essa coisa simples da palavra de Deus, irmãos, em nome de Jesus, o Evangelho é tão simples, é tão prático, é tão leve, é tão suave, como Jesus disse, que aí vem Jesus falar o que é a obra. Jesus vem deixar claro assim, e a obra não está em fazer coisas, a obra está ligado em ser alguém. Nós estamos trazendo queridos venezuelanos aí, que são pessoas capacitadas, elas são capacitadas para fazer os serviços que vão ser locados aqui.
E essa questão da obra do Senhor é você ser alguém. E olha o que é a obra do Senhor. Olha que coisa simples. Olha que coisinha. E que é um coisão. Por favor, acompanhe comigo o Evangelho de João, porque perguntaram isso para Jesus. Capítulo 6 de João, versículo 28 e 29. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então eles questionaram a Jesus. Olha só a pergunta. A pergunta dos nossos homens são assim, está no campo de fazer coisas, né? O que faremos para realizar as obras de Deus? Irmãos, olha essa resposta de Jesus, ela é constrangedora demais. Ela é muito simples. Ela está ligada com uma atitude que eu tenho que tomar diante de Deus e acreditar que a partir daí as coisas vão mudar. Olha o que Jesus responde. Jesus é muito constrangedor. Ele fala assim, ó, Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta. Irmãos, olha que coisa, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha o que é a obra de Cristo é você crer nele, é você crer em Deus. O primeiro amor não é você tentar fazer, olha, no meu tempo a gente fazia isso, fazia aquilo. Não, não, não. O primeiro amor está ligado a você voltar-se para Jesus, como se todos os dias fosse o primeiro dia que você está convivendo com Ele, como se você tivesse essa compreensão de Cristo, de que Ele te ama, você é o primeiro amor dEle, e nenhum momento da sua vida, não tem o que você tenha feito, não tem o que você deixou de fazer, que vai diminuir esse amor. Você é o primeiro amor de Cristo, então Ele tem que ser o primeiro amor. O voltar para o primeiro amor, pasme, religiosos, crentões, pasme, é você voltar para Jesus. E uma palavra dessa é comprometedora, sabe por quê? Porque você já está na igreja, você tem feito grandes coisas, você é uma igreja de Éfeso, você é perseverante, você não desanima fácil. Que igreja esquisita é essa, que faz todas essas coisas, e o Senhor olha para dentro dela e não encontra o amor ali? Isso é muito sério, irmãos. Nós estamos meio que na banguela assim, somos autômatos, estamos fazendo as coisas de uma rotina, que agora você tem que parar. Não, breca aí, segura a tua onda aí, que você é o tocha, você faz tudo certo, ou você não está fazendo nada errado. Mas olha o que faltava para essa igreja, queridos. Faltava o primeiro amor e faltava ela praticar as primeiras obras. A obra de Deus é essa. Por isso é que você não tem que voltar para as práticas. Na verdade, alguns de nós precisamos começar agora essa relação do primeiro amor e praticar as primeiras obras. Sabe por quê? Nós somos desafios. Irmãos, olha que desafio. Isso é uma das coisas mais difíceis. Quando Jesus, depois que exorta a igreja, depois que Jesus faz essa exortação para a igreja, primeiro apresenta para ele, enche a bola da igreja e depois exorta a igreja. Que está faltando aquilo. Aí Jesus fala um negócio assim, ó, mas tem uma coisinha legal de vocês, além daquelas outras, tem mais uma. Algo eu tenho ao teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Já preguei isso aqui na igreja. Eu já falei isso aqui. Essa carta de Éfeso é uma carta que eu acho que já preguei umas 1000 vezes nela, mas eu vou continuar pregando, vocês estão lascados na minha mão. Fica aí pedindo para eu pregar, agora tome no rim. Irmãos, olha só, olha o grande desafio. Na verdade é o maior de todos os desafios. Olha o que a Bíblia diz: mas eu tenho a favor de vocês que vocês odeiem as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Qual é o grande desafio? Odiar a má obra, mas amar os maus obreiros. Irmãos, como isso é difícil. Chega às raias do impossível. Nós não conseguimos humanamente separar as pessoas do que elas fazem, e as pessoas não são o que elas fazem.
Isso é muito difícil no campo humano. Por isso precisamos de Jesus. Por isso precisamos voltar ao primeiro amor. Por isso precisamos voltar a dizer que cremos no Senhor. E não só dizer, tomarmos atitudes que nos levam a fazer isso. Odiar as obras dos nicolaítas, mas não os nicolaítas. Que coisa difícil. Esquece, tá? Se você tentar ir sozinho. Você precisa de Jesus. Você precisa ser incomodado por Jesus e pelo Espírito Santo. Na hora que vem aquela raiva, aquela vontade de se vingar, aquela vontade de fazer o mal, aquela vontade de deixar bem claro para esses falsos apóstolos, para esses nicolaítas. Os nicolaítas têm uma expressão, esses caras você só encontra eles no Apocalipse. Aqui e no versículo 15 do capítulo 2, os nicolaítas. É uma expressão que quer dizer assim, dominadores do mundo. Eles tinham uma prática de levar a igreja a não levar a sério a vida com Deus. Falar, não, você pode levar essa vida com Jesus, mas você pode também adorar ídolos. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Você pode se prostituir, você pode praticar imoralidade. Os nicolaítas faziam parte de um grupo de gnósticos liberais. Os gnósticos liberais dizem assim, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque o seu espírito é intocável. Os nicolaítas tinham esse segmento gnóstico. E a igreja de Éfeso odiava o que eles ensinavam. Mas irmãos, como é difícil. Mas esse é o grande desafio. Sabe por quê? Olha aquela igreja, olha aqui para mim, olha aquela igreja. Era uma igreja craque em saber quem que era o mal. Era uma igreja que testava os falsos. Era uma igreja que tinha o errado como prioridade para ser detectada. Era uma igreja que tinha um ódio pelas obras dos nicolaítas. Qual foi a contraindicação? Qual foi aqui as consequências disso? Foi deixando de se amar. Foi deixando de amar. Se especializou no ruim, irmãos. Se especializou nos falsos apóstolos, nos testes. O que vamos fazer para testar esses caras? Quais são as nossas posturas que devemos tomar para deixar bem claro que nós não temos nenhum tipo de harmonia, nós não comungamos com os que os nicolaítas ensinam. Então eles tinham, talvez arranjaram um uniforme, talvez arranjaram uma forma de andar, talvez arranjaram músicas especiais que cantavam, talvez arranjaram, mas o que aconteceu com aquela igreja? Se preocupou tanto com o que não prestava e deixou de lado o principal, que era se relacionar com aquele que fez de mim o seu primeiro amor, Jesus. E ainda mais, queridos, ela se preocupou tanto em odiar as obras dos nicolaítas, ela se preocupou tanto em descobrir quem eram os falsos apóstolos, eles se esforçaram demonstrando isso, mas abandonou o principal. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Jesus dá a dica, como resolver isso, irmãos. Ele fala para nós voltarmos às práticas que praticávamos no princípio. Que práticas foi essas? Esse relacionamento transformador de Cristo conosco. Sabe aquele dia que você descobriu que você não consegue mais viver sem Jesus? As coisas acontecem em volta, você enfrenta escândalos, você vê tantas coisas, mas o seu caso, você se mantém ali perseverante. Mas irmãos, é tão perigoso isso, você começar a ter tanto orgulho do seu posicionamento, do seu ânimo, da sua perseverança, que o principal, que é se relacionar com Deus, a ponto de você chegar a esse nível, de odiar o que é feito, mas não de odiar o malfeitor. Irmãos, mais uma vez eu vou dizer, precisamos de Jesus para isso. Sabe por quê? Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe. E aí há uma frase que eu amo dizer sempre: aquilo que você não consegue fazer. Tem hora, irmãos, que a gente quer matar o nicolaíta. A gente quer se vingar dele. Ele fez muito mal, ele me machucou muito. Você tem que ter coragem de entregá-lo para o Senhor. Você tem que ter coragem de saber que Deus está no controle, que Deus vai fazer o que é preciso. O que eu não posso fazer,
Jesus faz no meu lugar. E aí, queridos, você entende então o que é o voltar à grande crise que eu tinha? Não é tão simplesmente ir lá repetir as primeiras coisas. Na verdade, é retomar de novo um relacionamento de qualidade e eficaz, que me leva a tomar atitudes nesse nível. O que o seu filho fez não é o que ele é. O que a sua esposa fez não é o que ela é. E nós ofendemos as pessoas, nós xingamos as pessoas, nós rotulamos as pessoas dos seus feitos. Eu preciso voltar ao primeiro amor, me encher do Espírito Santo de Deus e ter a possibilidade de enxergar cada pessoa do jeito que Deus quer que eu a veja. E esta é a oração. Deus, o que o Senhor quer que eu veja nessa situação? O que o Senhor quer que eu veja nesta pessoa? Porque essa era a especialidade de Jesus. Ele colocava a igreja diante dos seus grandes potenciais, do seu grande potencial. Depois, ele vinha com a ameaça da não obediência. Qual que era? Tirar o brilho da igreja. Veja o versículo de número 5: se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. A igreja já não brilha mais. A igreja já não tem mais a sua função de mostrar o caminho nas trevas. Você já não consegue mais. Gente, quanto tempo faz que você não fala de Jesus para uma pessoa? Quanto tempo faz que você não convida alguém para vir à igreja? Quanto tempo faz que você não compartilha a sua fé? Quanto tempo faz? A gente entrou, nós estamos numa rotina, nós olha, puxa vida, mas quanto tempo faz que Cristo não está tão evidente na minha vida assim? Apesar de eu dizer que eu creio. Aí Jesus fala: olha, se você não se arrepender, eu vou tirar o seu candelabro. Essa é o aviso das consequências da desobediência. Mas Jesus termina com o que a gente gosta muito, que são as promessas, as consequências da obediência. E nesse caso aqui da igreja de Éfeso, Jesus foi massa, ó. Ele coloca a especialidade do crente. Sabe o que o crente gosta, irmãos? De comer. Nós gostamos mesmo de comer. Vai ter comida? Então vou. Se não tiver, irmãos, e olha que coisa linda no final do livro de Éfeso, da igreja de Éfeso. Jesus falou: eu vou começar assim para depois eles não reclamarem. Logo no começo já tem comida aqui para nós. Olha só: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Está vendo como ele te conhece? Ele sabe que você gosta de comer, seu comilão, sua comilona. Ai, pastor, eu estou de dieta. Mas dessa aqui você não pode fazer dieta não. Tem que comer. Fome de Deus, sede de Deus, promessa de Deus. Sabe por quê? Você está desnutrido. Você se preocupou, você está se preocupando tanto, irmãos, com as coisas ruins que estão acontecendo. Essa coisa está desgastando tanto você. Você está tão preocupado com a mentira que está deixando de viver a verdade. Quem quer comer da árvore da vida? Fica em pé aí, crentão. As expressões finais, olha aqui para mim, as expressões finais de Apocalipse é sempre essas coisas meia, parece que é uma redundância assim. Quem tem ouvido, ouça. Existe uma expressão bíblica que ouvir é diferente de escutar. Escutar é discernir sons, mas ouvir é perceber o que Deus está querendo me ensinar diante disso. Sabe o que está acontecendo comigo? Sabe o que está acontecendo com você? Para que uma palavra dessa seja dita para mim, para você, para que eu tenha angústia com isso e dilua isso mais uma vez em uma mensagem que você já ouviu, eu e você precisamos voltar, mas não para fazer coisas, para ser alguém diante de Deus. O primeiro amor de Cristo,
Ao me assumir assim, eu faço dele o meu primeiro amor. Eu preciso praticar as primeiras obras. Você não vai fazer nada, você vai crer em Deus, a ponto de essa crença vai te capacitar a fazer o que é preciso, e você vai ser capaz, olha aqui para mim, você vai ser capaz de odiar o mal feito, mas amar o malfeitor. E sabe por quê? Como você vai fazer isso? Você vai comer o alimento certo, o pão da vida. Você vai beber o líquido certo, a água da vida. E você vai se sentir alimentado. Porque é assim que Deus quer que nós andemos. No primeiro amor e praticando as primeiras obras. Vamos aplaudi-lo? Cante! Ele tem ciúmes de mim. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, cante essa Amor música. furioso, Deus de de poder. quem sou refém, feito dependente O de Senhor sua vai mexer com você nessa noite. misericórdia. Preste atenção. Quando Você vai ouvir elogios de Deus. Eu não percebo. Deus vai dizer para você quem você é, como você é importante, o seu potencial. Ele vai te dar um toque. Olha, tá faltando alguns detalhes, coisinhas que são coisonas, mas Ele vai te motivar. Você vai querer, porque Ele te ama. Ei, tome posse, cante com fé. Sim, Deus, Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. oh Deus de poder e de amor. Ele ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Escute, vamos fazer isso junto, irmãos. Ninguém tente fazer isso sozinho. Não volte para o primeiro amor sozinho. Vamos voltar juntos. Não volte a praticar as primeiras obras sozinho. Vamos voltar juntos. Vamos ajudar uns aos outros. E vamos ficar bem sensíveis à ajuda de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus, que como o Senhor me incomodou com uma coisa tão simples, parecia tão repetitivo, parecia que era mais, só repetir mais uma mensagem, mas não era. Tem algo simples, tem algo profundo, tem algo prático, mas tudo acessível, para que eu ande assim, ó Deus. Deus, me faça crer de uma maneira que eu não precise me estressar tanto, com tantas coisas ruins, com os falsos, com a mentira. Senhor, me ajude a voltar a ter um relacionamento contigo, que me faça tomar as atitudes que eu preciso tomar, as coisas que eu preciso fazer. Me ajude, ó Deus, a voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Me alimente com o pão da vida, me sacie com a água da vida, e me faça ser mais que vencedor. Ao que vencer, nós somos vencedores. Que ninguém saia daqui, ó Deus, preocupado com uma outra coisa que não seja voltar ao primeiro amor, voltar a fazer as coisas que o Senhor nos capacita a fazer. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o alto e diga que Ele te ama, vai. Ele me ama, tanto
irmão querido. Fala para ele: você é o primeiro amor de Cristo. Fala para ele: vamos comer na cantina agora, porque nós gostamos mesmo de comer. Deus abençoe a todos, queridos. Tenha a todos uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus.